Graça e paz, meus amados irmãos, louvado seja o Senhor nosso Deus, que com santa vocação nos chamou. Seu amado Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, em meu e no seu lugar, para que pudéssemos, vivificados, poder adentrar em sua presença novamente. E ao seu Santo Espírito, que nos conduziu aqui nesta noite para ouvirmos da tua palavra. A Deus, nesta noite, toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Convido a amada igreja para que abra suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. Eu lerei os versos do verso 1 até o verso 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o restante do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para a peleja contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão, para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lá já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Até aqui a palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação nesta noite. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra está posta diante de nós, ó Deus, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos mostrar a tua vontade, ó Pai. Por causa do seu grande amor, por aquilo que o Senhor se mostrou a nós, ó Deus.
nós já oramos, já louvamos, já confessamos os nossos pecados e imploramos que agora o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a porção da Tua palavra proposta nesta noite, que sejam palavras que venham do Teu trono de graça e que nesta noite, ó Deus, haja salvação neste lugar. Sê propício a mim, pecador. Usa-me como instrumento de bênção para os meus irmãos que aqui estão nesta noite. É a oração que eu lhe faço em nome do Teu Filho amado Jesus, o meu Salvador. Amém. Israel está em apuros. O texto que nós acabamos de ler nos diz que Israel está posto para a guerra. O texto que nós lemos nos diz que os problemas que deverão ser enfrentados por Israel estão batendo à sua porta. O texto que nós lemos apresenta uma situação em que as ocasiões do dia a dia que irão se apresentar agora ao povo de Israel são as piores possíveis. O texto nos apresenta um povo que está diante do seu maior temor. O texto nos apresenta um povo que está para guerrear. O texto nos apresenta um povo que está diante de uma circunstância. E nessa noite, esse texto nos ensinará algumas coisas acerca das circunstâncias que envolvem o nosso dia a dia. Israel ia para a guerra. Nós amanhã iremos para a guerra. Nós amanhã nos levantaremos, nos dirigiremos ao nosso trabalho, vamos à nossa faculdade, vamos aos nossos afazeres diários. E eu preciso dizer a você, nós lutaremos amanhã, como ontem lutamos. Como lutaremos no decorrer da nossa vida, até que sejamos chamados pelo nosso Senhor amado, para juntos estarmos diante dEle. Israel, nesse momento, iria começar a lutar contra aquilo que eles não imaginavam, contra aquilo que eles não queriam, contra aquilo que talvez não passasse pela cabeça deles antes desse fato. Esse texto nos ensina que dia a dia nós lutaremos. O texto conta que Saul, junto do seu filho, estavam para a batalha. Jonatas foi até a frente, derrotou uma guarnição dos filisteus que ali se encontravam, acabou com aquela guarnição, retornou para Israel, para o meio do povo, conversou com o seu pai. O seu pai Saul fez saber que a guarnição havia sido derrotada. Ele disse: está tudo bem, nós ganhamos, nós vamos continuar isso aqui então vamos juntar todo mundo para sairmos à peleja. Vamos fazer isso. Nós já ganhamos ontem, nós podemos ganhar amanhã também. Isso passou pela cabeça de Saul e ele foi lutar junto com os seus. Acontece que chegando lá, diz a Bíblia que o exército de Saul não era tão grande assim, posto diante do exército que estava para prová-lo. O exército que estava para prová-lo era grandioso. 30.000 pessoas. Cavalos, cavaleiros, que luta imensa eles teriam que passar neste momento. Diz-nos o texto que nós lemos que o povo teve medo, que o povo começou a se esconder pelas cavernas, pelas cisternas, aonde achasse um buraco eles se enfiavam, porque a situação não era boa, eles assim entenderam. O texto vai nos dizer que Saul vendo que o povo havia fugido, veja que o texto nos diz que eles atravessam o Jordão até, alguns deles saem da terra prometida e atravessam o Jordão para se esconder, fogem da batalha, têm medo. Saul, vendo aquilo, tomado pelas circunstâncias, chama o povo e fala assim: me traz um cordeiro. Samuel não vem. Eu preciso ganhar a benevolência de Deus. Eu preciso que Deus venha conosco para guerrear. Diz a palavra que
ele acabara de oferecer o cordeiro para receber a benevolência de Deus, porque ele estava ansioso diante das circunstâncias. A palavra é tão rica em nos dizer que acabara ele de fazer isso, então chegou Samuel. Samuel chega para ele e fala assim: que foi que você fez, Saul? Nós já ouvimos essa expressão outra vez: que foi que você fizestes? Ah, mas o fruto, tão bom aos olhos, parece que é gostoso de se comer. Até me parece que esse fruto traz conhecimento. Vendo eu que isso era bom, tomei do fruto e comi. Nós já ouvimos essa expressão anteriormente. Então, se nós voltarmos diretamente ao texto, ele nos traz 3 coisas que devem estar sempre em nossos corações quando nós estamos diante da batalha. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que a ausência de temor nos conduz ao pecado. Veja o que está escrito no verso 13 do texto que nós acabamos de ler, 1 Samuel. Capítulo 13, o verso 13 diz assim: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. E o que é proceder neciamente? A raiz aqui, Samuel não vem dourar a pílula quando vem conversar com Saul. Ele olha para Saul e diz simplesmente assim: você foi estúpido. Você foi estúpido, porque eu lhes disse o que você deveria fazer. Deus ordenou o que você deveria fazer e você não fez. A sua ausência de temor na presença de Deus, diante das coisas consagradas ao Senhor, lhe conduziu ao pecado. Você não pode sacrificar, Saul. Esse não é o seu papel. A adoração que está proposta não lhe conduz a isso que você fez. A ausência do seu temor lhe conduziu ao pecado. E quantas vezes, diante das situações que nos apresentam, nós tomamos decisões que não concernem com aquilo que Deus espera de nós. Deus olha para nós e nos chama de nécios. Por que vocês procederam assim? Não foi assim que eu ensinei vocês. Ao agirem dessa maneira, agem como se não houvesse Deus. Ah, mas a situação do trabalho me levou a tomar essa decisão. Não. Ah, mas a situação do meu casamento, eu não tinha como seguir por outro caminho. Não. Ah, mas a criação dos meus filhos, eu não imaginei que fosse assim. Não. Eu lhes ensinei como vocês têm que portar diante da situação. Espera, Saul. Espera 7 dias, e então virei até você e lhe direi o que deve ser feito. Então, somente não decida nada sem estar na minha presença. Mas ao destacarmos alguma pedra, Saul não está tão distante de nós assim. Vamos conhecer um pouco aqui da vida de Saul. Volte um pouco a sua Bíblia ali no capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Eu lerei para vocês do verso 1 ao verso 6, só para nós entendermos um pouco a situação e vermos o que ela diz para nós. Veja o que diz lá, capítulo 9, a partir do verso 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pais de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam.
Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com que ele ia: Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele disse: Nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos, porventura, o caminho que deveria seguir. Preste atenção. Saul vivia no meio do povo de Deus, mas não conhecia o Deus desse povo. Veja que ele vai atrás das ovelhas, ele não as encontra, ele diz: vamos voltar para casa então. Veja que o moço diz para ele: espere, neste lugar há um vidente que fala de Deus. Ele frequenta a igreja da Silva Jardim, mas não conhece o Deus que reina sobre a igreja da Silva Jardim. Esse é Saul. Veja um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, veja o verso 17 e o verso 18. No mesmo capítulo 9. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, olha, Deus conversando com Samuel: Eis o homem que eu já lhe falara, esse dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é que a casa do vivente? Ele estava no meio. Ele estava perante Samuel, mas ele não conhecia a presença de Deus no meio do povo. E já dito, não muito distante de nós. Onde está Deus? Como se eu dissesse: eu estou aqui, eu estou conversando com você agora. E se eu dissesse: onde? Assim, vindo Saul, procede neciamente por não ter o temor diante de Deus. Em primeiro lugar, este texto nos ensina que a ausência de temor nos conduz a pecar. Deus quer ser adorado corretamente, meu amado irmão, e para isso nós precisamos conhecer esse Deus que nós adoramos. Não adianta estarmos diante do povo. Veja que quando ele foi atrás das ovelhas, ele andou pela terra de Israel e subiu, saiu de Benjamim e subiu e desceu e foi para a direita e foi para a esquerda e andou no meio daquele povo, mas ele não conhecia o Deus que governava aquele povo. Em segundo lugar, o texto nos ensina que a ausência de temor que o conduziu em pecado, em última instância, nos conduz até a morte. Veja o que está escrito no verso 13, parte B, do capítulo 13 que nós lemos. Volte lá para o capítulo 13. Verso 13, parte B, e o verso 14. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Veja que não há um limiar nesse tratar de Deus com Saul. Deus, podemos conversar? Não. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Agindo dessa maneira, afronta a mim. Digo a você que aquilo que era seu, que deveria ser, já não é mais. E veja que Deus, ao tratar na figura de Samuel, ele diz assim: agora já tira o seu reino. Já. Ele não é mais seu. Hoje pela manhã, eu sou apaixonado pela nossa liturgia. Hoje pela manhã, quando nós cantamos o hino 330, eu até anotei aqui, se o amado pastor me permite, o hino 303 que nós cantamos pela manhã. Abra o seu inário, não tem problema, pode projetá-lo. E no 303, ele vai dizer no verso 3: quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para te dar.
É como se ele falasse com Saul: seu medo lhe fez distanciar-se daquilo que estava preparado. Em segundo lugar, o texto nos ensina que essa falta de temor nos conduz à morte. Quando nós estivermos em dúvida, simplesmente não façamos. Consultemos a Deus. Se me permite uma experiência particular, apenas um exemplo, quando nós estudávamos, antes de adentrarmos na academia, eu tinha um professor que sempre me dizia, talvez alguém aqui já tenha passado por ele, dizia assim: quando você for fazer o vestibular, e você chegar na questão, e você tiver dúvida naquela questão, fuja, você acabou de perder a questão. É isso que Samuel quer dizer a Saul: não faça, fuja disso, você acabou de perder aquilo que estava preparado. É isso que ele vai nos ensinar. As ordens de Samuel a Saul exigia que ele esperasse 7 dias. Samuel tinha conversado com Saul, falou só: você irá à guerra, você vai adiante de mim, daqui 7 dias me encontrarei com você. Quando eu me encontrar com você, ofereceremos sacrifícios e resolveremos essa batalha da melhor maneira possível. Samuel tinha dito isso para Saul. Saul não quis esperar. Saul, ao ser testado nessa aprovação, foi reprovado. E por reprovado, manteve-se distante daquilo que poderia ser preparado para ele. Saul tentou resolver da maneira que ele achou que deveria fazer. E Samuel perguntou a ele, Deus perguntou a ele: o que foi que você fez? O que foi que você fez no trabalho que eu te dei? O que foi que você fez no casamento que eu te dei? O que foi que você fez com os filhos que eu te dei? O que foi que você fez agindo dessa maneira, não esperando a mim, não consultando a mim? O que foi que você fez? O que nós fizemos? Veja que a expressão ela é triste, porque logo após tomar a decisão, mal acabara, o Senhor veio conversar com ele. Espere, meu irmão, espere no Senhor. Em todas as decisões da sua vida, espere. Eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Espere, converse comigo, pergunte. Eu estou aqui para lhe responder o que é melhor. E vocês poderão ter o melhor dessa terra, se fizerdes o que eu vos mando. Samuel foi claro: você desobedeceu o mandamento do Senhor. A distância, então, é enorme agora. Por causa disso que você fez, o que foi que você fez? Saul não teve temor, Saul não obedeceu. E no sermão desta manhã nós ouvimos 2 ou 3 expressões acerca da obediência, que ela era simples. O que Deus espera de nós, uma simples obediência. Então somente isso, obedeça a minha palavra, e você terá o melhor dessa terra. A partir dali, Saul foi chamando um abismo, que chamou outro abismo, que chamou outro abismo, porque ele não quis obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. E nós vimos o que acontece quando nós não obedecemos a palavra de Deus. É já, é agora, é tirado do meio, porque não quiseram obedecer a minha palavra. Mas, e eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é cheia de mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Mas agora não fale comigo, Moisés, mande que o povo marche. Mas aquele povo que estava longe agora está perto. Mas aquele que tinha os seus pés na lama agora está sobre a rocha. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que apesar de nós, apesar do nosso pecado, há salvação. E louvado seja o nome do Senhor, porque a salvação está à porta. Veja o que diz o verso 14, na sua parte B. Capítulo 13, verso 14, na sua parte B. De tudo isso que aconteceu, eu preciso dizer a você, povo de Israel, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada,
e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque se dependesse de nós, nós não conseguiríamos. É isso que o texto está dizendo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, ainda assim eu providenciei salvação para cada um de vocês. Ele fala que achou já alguém que tem o coração segundo Deus. Nós sabemos que o texto é direto a dizer sobre Davi. E quando nós falamos de Davi, a primeira história que nos vem à cabeça, desde quando nós frequentávamos a classe de Cordeirinhos de Cristo, é Davi e Golias. E essa é a ideia. Isso está no âmago. Ele trouxe Davi para pelejar contra Golias, para pelejar para a vitória do povo de Israel. E a Bíblia vem trabalhando isso, e Davi, como um tipo de Cristo, chega até nós hoje. Ele nos trouxe alguém que é príncipe para reinar, se tornar rei em nosso coração, para lutar as lutas que lutaremos amanhã, para lutar aquilo que nós temos dentro do nosso casamento, e pela manhã muito foi falado sobre isso. Ele nos deu um príncipe para lutar as batalhas que teremos no nosso trabalho. Ele nos deu um príncipe para lutar a batalha de educarmos os nossos filhos. Ele nos deu um príncipe para lutar todas as batalhas que nós precisamos lutar. O texto não termina dizendo: ó Saul, já que você fez isso, agora está tudo acabado. Não existe mais como lutar. O povo de Israel não tem mais como ir à luta. Os amados da Silva Jardim não têm como se dirigir às suas labutas ante a ausência, ante o pecado que praticaram. Deus mesmo projetou, criou, nos trouxe um príncipe que estava com ele desde a fundação do mundo, para lutar ao nosso lado. Pela manhã, nos foi dito sabiamente, sempre em vitórias, por óbvio que não, pois eu quero prová-los. Quero saber se nessa andança na Canaã que vocês estão, em tudo vocês confiam em mim. Mas saiba, esse príncipe está sempre do nosso lado. A semente da mulher e a semente do dragão, ao lutarem, estão numa disparidade ímpar, porque o príncipe está conosco. Ah, nós erramos. Ah, nós tomamos decisões que não agradam a Deus. Ah, nós fazemos coisas que não vão de encontro ao nosso Senhor. Mas apesar de nós, Ele diz: eu já encontrei alguém que pode dar um jeito nisso tudo. Não escrever certos por linhas erradas, por favor, jamais isso. Mas alguém certo, por linhas certas, da história que Deus escreveu para mim e da história que Deus escreveu para você. Louvado seja o Senhor por causa disso, porque apesar de nós, Ele nos deu um príncipe. Mas nós vivemos em um mundo de guerra, e esse príncipe é chamado príncipe da paz. Não se preocupem quanto a isso. Ah, mas eu não sei o que fazer. Esse príncipe é chamado de conselheiro. Ele aconselha você. Ele aconselha a mim o que nós devemos fazer. Nome sobre todo nome. Mas as circunstâncias me afligem. Vimos no sermão de domingo passado, eu não sei se é nosso sermão, mas vimos no sermão de domingo passado. Já pensou se aquele paralítico tivesse parado e os seus amigos diante das circunstâncias? Veja que Saul, quando ele vai conversar com Samuel, ele é claro em dizer isso. Olha, as circunstâncias me cercaram. Ah, meu amado irmão e minha amada irmã, não existe nenhuma circunstância que possa superar a soberania de Deus sobre a nossa vida. Não existe em lugar algum. Ele é soberano sobre mim. Ele é soberano sobre você. Para a honra e tão somente a glória dele. Pela manhã foi falado. Lázaro, Marta, Maria. Lembra como elas estavam bravas com Jesus, que Jesus não chegava?
Ah, se o Senhor tivesse vindo antes. Ah, se o Senhor não tivesse parado no meio do caminho. Quanto tempo eu orei para que a situação resolvesse. Mas o Senhor não vinha. Quando Ele vem, lhes dá uma resposta tão clara, que deve sempre fazer parte da nossa mente. Eu cheguei agora, porque a situação tinha que se resolver agora. Sabe por quê? Porque é para a glória de Deus. Espera. Ele vem para te salvar. Ele vem no tempo oportuno para te salvar. O nosso amado Senhor Jesus está à porta para salvar você, para salvar a mim. Pronto. Basta entregar sua vida dele e confiar nele. A Bíblia diz que o mais tudo ele fará. A Bíblia não diz que algumas coisas ele fará e outras não. A Bíblia diz que talvez ele pule para um lado e não pule para o outro. A Bíblia diz que tudo, todas as coisas, ele fará. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos que se depender de mim ou de você, meu amado irmão, não há salvação. Mas louvado seja o Senhor nosso Deus, porque Ele proporcionou a salvação para cada um de nós. Davi derrota o seu inimigo, Israel derrota os seus adversários, Cristo luta por nós e derrota os nossos inimigos, aonde quer que nós estejamos. Então, somente cumpra os seus mandamentos. É isso que Ele diz. Concluindo, meus amados irmãos, algumas aplicações práticas para essa noite. Em primeiro lugar, a primeira aplicação que temos que ter é que nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos temer a Deus acima de tudo. Traz a ovelha aí para eu sacrificar. Não, tema a Deus. Veja só, o que você está pedindo é sacrifício. Sabe, Saul, eu vou sacrificar o meu próprio filho. Eu não autorizei ninguém a fazer isso além de mim. Somente aqueles que estão autorizados a fazê-lo podem. Samuel podia. Saul, você tentou fazer algo sagrado. Sombra daquilo que haveria de vir, sacrifício. Eu, Saul, sacrificarei o meu próprio filho. De onde você imaginou que você poderia fazer isso em qualquer lugar? Em primeiro lugar, então, nós precisamos temer a Deus, obedecer a sua palavra em toda e qualquer situação. Saul foi culpado porque não obedeceu a Deus. Segunda aplicação prática que nós temos é que nós precisamos confiar em Deus inteiramente e não pela metade. Jonatas foi lá e destruiu a guarnição dos filisteus. É conosco. Agora eu vou para a guerra. Agora eu vou. Mas eu resolvo do meu jeito. Jonatas só destruiu por causa da vontade do Senhor. Você só o fará se for pela minha vontade. Portanto, você precisa confiar em mim inteiramente. Precisamos confiar de todo o coração. Precisamos confiar nele quanto ao casamento que ele nos deu. Precisamos confiar nele quanto ao trabalho que ele nos deu. Precisamos confiar nele quanto aos filhos que ele nos deu. Precisamos confiar nele em tudo aquilo que nos envolve, porque foi ele que nos deu. Precisamos confiar inteiramente nele, até naquilo que você acha que não tem importância nenhuma, até no mínimo detalhe, nós precisamos confiar nele. Em terceiro e último lugar, nós precisamos agradecer a Deus todos os dias da nossa vida, porque Ele nos conduziu em vitória até agora, 8h10 da noite na Silva Jardim, e continuará a nos conduzir em vitória amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Então, somente quando Samuel vai se despedir, ele diz, como Josué havia dito, como Moisés havia dito, então somente obedeça ao Senhor e tereis o melhor desta terra. Por outro lado, se quiser estar distante dos meus mandamentos, você sofrerá e o seu rei também. Precisamos ser gratos a Ele. Quão terrível para nós deve ser ouvir: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que sejas príncipe sobre o meu povo. Mas regozija e jubila, ó filha de Sião, porque é ótimo ouvir: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe
sobre o seu povo. Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Amém? Amém. Que Deus muito os abençoe.